Outros dizem que acreditam aí que foram os judeus, né, que mataram Jesus. Foi a humanidade como um todo. Mas será que Jesus de fato ele morreu? Alguém matou? Ou o que aconteceu? Vamos ouvir? Diz a palavra, diz. Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Amém. Breve volta de Cristo. Jesus, ele breve voltará. Como eu estou dizendo para você, há muitas pessoas que acusam os judeus, outros acusam os romanos, outros acusam a humanidade por inteiro, mas e aí? O que de fato aconteceu? Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus. Graça e paz ao seu coração. O texto para a nossa meditação de hoje está no Evangelho de João, capítulo 19, versos 33 e 34. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. A história da morte de Jesus é bastante dramática. Depois de quase 2000 anos, ainda hoje é o maior ato de injustiça praticado nesse mundo. É verdade. Nenhum outro crime contra um inocente permaneceu tanto tempo na consciência da humanidade. Essa história vem sendo recontada através dos tempos. A sua prisão, julgamento, tortura, morte são temas de filmes, séries, livros, de peças teatrais, de pinturas, de músicas, e sempre desperta em nós uma sensação de impunidade e o desejo de determinar os culpados. Mas essa atitude é na contramão da oração do Senhor ao clamar ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Exato. Lucas 23, 34. No entanto, esforços para apontar um responsável têm conduzido pessoas a atos horríveis. Normalmente, o povo judeu recebe a maior culpa. Exato. A atribuição aos judeus quanto à morte de Cristo tem resultado, através dos séculos, em uma perseguição a esse povo. Assassinos de Cristo era a acusação que ouviam, e para muitos deles, essas foram as últimas palavras ouvidas antes de serem brutalmente assassinados. Mas não foram os judeus os responsáveis pela morte de Jesus. Seriam então os romanos? Afinal, de diferença no que diz respeito à busca pelo que é justo. Pilatos, o governador romano que emitiu a ordem para executá-lo, disse 2 vezes aos judeus que não encontrava nenhuma falta em Jesus. Contudo, a sentença foi dada com todo o seu horror e intensidade, ceifando a vida de um inocente, o mais justo homem que já pisou nessa terra. Cristo nada fez de errado para merecer a morte, porque ele era santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Hebreus 7, 26. Na verdade, como reconheceu o centurião romano que comandava a crucifixão, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Marcos 15, 39. Essa não foi apenas a injustiça do século ou do milênio, mas a maior injustiça de toda a história da humanidade. Contudo, o assassinato de Jesus não pode ser atribuído aos romanos. De quem seria então essa culpa? Se não dos judeus ou romanos, seria correto atribuí-la ao diabo? Foi ele quem usou os líderes e o povo judeu
Também não. Quem cegou os juízes e soldados romanos e fez com que Jesus inocentemente fosse pregado na cruz. Acredite, nem ao próprio Satanás pode ser definida essa culpa. Como assim? Você deve estar se perguntando. Se não foram os judeus que mataram a Jesus, se não foram também os romanos e nem o diabo, a quem então cabe a culpa pela morte de Jesus? A resposta está numa citação do Senhor. Evangelho de João, capítulo 10, versos 17 e 18. Ouça a leitura. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. A grande verdade é que nem os judeus, nem os romanos ou o próprio diabo teriam condições de tirar a vida de Jesus se ele espontaneamente não a desse. Por isso, mais importante do que perguntar quem matou Jesus, devemos buscar saber qual foi o motivo de Jesus precisar dar a sua vida. Por que Jesus tinha que morrer? A resposta está num dos versos mais conhecidos, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu para que, por meio do seu sacrifício em nosso lugar, nós todos pecadores, condenados à morte eterna, tenhamos o direito e o privilégio da vida eterna. De alguma forma, todos nós também podemos ser a razão da sua maior alegria, quando os salvos de todos os tempos e lugares forem reunidos com ele no lar eterno. Então sua tristeza se transformará em alegria, sua dor em vitória, a morte em vida. O fato é o seguinte, que Jesus ele se entregou. A gente vê isso claramente na história da prisão de Jesus. Quando Jesus ele é preso, ele fala assim, quando Pedro reage à prisão, Pedro, larga a espada, porque eu poderia mandar milhares de anjos descerem aqui para acabar com todo esse exército, mas não é assim, não é isso que eu vou fazer. E em outro momento, Jesus ele diz assim, quando os discípulos começaram a dizer, né, que Jesus ele foi num povoado e aí ele não foi aceito, não foi reconhecido naquele povo. O povo expulsou Jesus lá. Aí Jesus falou assim, quando João e Tiago disseram, Senhor, nós querem que nós oremos para que desça fogo do céu e queime todo mundo aqui. Aí Jesus fala assim, olha, o Filho do Homem não veio para destruir o ser humano, ele veio para salvá-lo. Então o fato é que Jesus, em outras palavras, está dizendo que a missão dele é salvar. E para salvar a humanidade, o que ele faz? Ele se entrega, ele morre na cruz. Jesus poderia ter impedido aquelas chicotadas que ele levou? Poderia sim. Ele poderia ter impedido a prisão? Poderia sim. Porque Jesus tem poder no céu e na terra. Agora, o fato é que Jesus ele não fez com que isso acontecesse. Ele nos amou a ponto de se entregar. Esse é o ponto. Precisamos entregar nossa vida completamente a Ele. Não há amor maior do que aquele lá na cruz. Não há entrega tão completa quanto aquela lá na cruz. E não há como
Jesus, o sangue derramado lá na cruz. Não posso dar as costas, nem deixá-lo sem resposta. O que eu posso fazer é aceitar. Não há amor. Amém. Peguei a música aqui, já está preparado. Não há entrega tão completa quanto aquela lá na cruz. E não há como alcançar a amplidão daquele amor. O sacrifício de Jesus, o sangue derramado lá na cruz. Amém. Devemos entregar nossa vida completamente a Ele, porque Ele entregou a sua vida por nós. Senhor Deus e Pai, hoje sabemos e bem sabemos por meio da Tua palavra que não foram os judeus ou mesmo o diabo que mataram nosso Senhor. Ele morreu por conta dos nossos pecados. Ele espontaneamente entregou sua vida para que assim nós tenhamos vida eterna. Por isso nós te bendizemos, Senhor, e te clamamos, ajuda-nos, Pai, a amarmos o Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração, a sermos ao chamado do Espírito Santo que nos atrai para Jesus, e que assim nós vivamos unidos ao Senhor, até o glorioso dia quando estaremos para sempre em Teu reino. Oramos em Jesus Cristo. Amém. Deus. Vamos lá? Vamos conversar com o público que está em casa agora? Me segue aí, você que está aqui na live. Vai curtindo essa live. Vamos comentar agora o que você pôde ouvir. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Falar com o pessoal que está em casa. Certo? O seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém. Vamos lá. Hora certa. 9h19, 104,9. A rádio. Coração FM 104,9. Você ouviu aí o programa A Voz da Profecia com o pastor Gilson Brito e o quarteto Arautos do Rei. A Bíblia diz, né, que Jesus estava crucificado e o texto diz em João 19, verso 28, que de Jesus, sabendo de tudo que estava para acontecer, né, que já estava consumado, que já havia chegado a sua hora, e aí então ele pede que lhe dê água, e fala assim, tenho sede. E então os soldados pegaram e eles pegaram uma esponja e encheram ela de vinagre e colocaram na ponta da lança e fixaram, na verdade, eles fixaram no caniço de isopo e chegaram-lhe à boca. Agora, só uma curiosidade para você que conhece aqui a Bíblia. Você sabe de que era feita essa esponja aqui? Talvez você não saiba, mas como ela era utilizada? Essa esponja aqui era uma esponja que era utilizada no banheiro romano.
usam o seu banheiro, eles usavam a esponja para se limpar. E aí, então, quando eles assim se limpavam, né, utilizavam essa esponja. E hoje estudiosos, arqueólogos até comprovam que essa esponja que deram vinagre para Jesus beber, ao invés de água, deram vinagre. Eles usavam essa esponja lá para limpar as fezes do banheiro, lá no banheiro romano. Você imagina que nojo, era com o papel higiênico hoje. Agora você imagina que situação Jesus ele passou, né? Ele passou lá na cruz, ele ficou preso na cruz e morreu. Depois disso aqui, diz o texto que ele e inclinando a cabeça rendeu o espírito e morreu. Agora, a Bíblia diz no verso 31 que os judeus, os judeus, para que no sábado não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, ou seja, era sexta-feira, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram então a Pilatos que quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao segundo e ao outro que tinham sido crucificados. Esse ato aqui de quebrar as pernas é um ato de matar por asfixia, porque quando a pessoa fica pendurado na cruz, ele fica com os braços abertos e respira apenas ali com a força, né, que fica dos joelhos. Aí então, quando quebra as pernas, mata por asfixia. Por isso eles mandaram quebrar as pernas dos bandidos que estavam na cruz com Jesus. Mas a Bíblia diz assim, mas no verso 33, chegando-se a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Eles não quebraram as pernas de Jesus. E aqui no Antigo Testamento existe uma profecia. Essa profecia ela se refere ao próprio Cristo. Ela está no Salmo 22, quando o Salmo 22 diz assim, que nenhum dos ossos lhe será quebrado. Ou seja, a Bíblia diz assim, que os ossos de Cristo, nenhum deles seriam quebrados. Agora, olha só o que diz o verso 34. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com a lança, e logo saiu água e sangue. Aquele que isto testificou, sendo verdadeiro seu testemunho, ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. E isto aconteceu para que se cumprissem a Escritura, que diz que nenhum dos ossos lhe será quebrado. E outra vez diz a Escritura, eles verão aqueles a quem traspassaram. Essa referência aqui é uma referência à profecia do Antigo Testamento, que fala que não teria as suas pernas quebradas, e aqueles que o crucificaram, também verão aqueles a quem eles mataram, aqueles pregaram na cruz. O fato é que Jesus estava na cruz do Calvário, preso, mas ele morreu, ele se entregou. Essa é a grande questão aqui. Porque assim, se a gente ficar procurando culpados para a morte de Jesus, será que os judeus mataram a Cristo? Os judeus que levam a maior parte da culpa. Também não. E o que de fato levou com que Jesus morresse? Foi isso aqui. Em João 10,
verso 17, está escrito que, então, aqui é João 10. João 10, está escrito aqui o texto sagrado. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida e depois torno a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu totalmente a dou, e tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento vem do meu Pai. Quer dizer, Jesus Cristo diz assim, eu tenho autoridade para retirar a vida e para devolvê-la. Então, o fato de Jesus Cristo ele ter morrido significa que ele se entregou. Ele não na morte de Cristo não há culpa dos romanos, nem muito menos dos judeus. O próprio Cristo se entregou. Você lembra que quando Pedro ele reagiu à morte, no caso a prisão de Jesus, o Senhor Jesus fez uma declaração muito interessante. Olha só, aqui em João capítulo, lendo Mateus 26, verso 52. Pedro ele cortou a orelha de um dos soldados, que estavam ali prendendo a Jesus. E então Jesus repreendeu a Pedro dizendo assim: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai e ele me mandaria nesse momento 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras segundo as quais hão de suceder? Aí então Jesus está dizendo assim: olha, Pedro, eu preciso morrer. Eu vou morrer porque as profecias vão se cumprir. E aqui o texto que eu acabei de ler cita duas profecias do Antigo Testamento que fala que os ossos de Cristo não seriam quebrados, e outra que diz assim, eles verão aquele a quem traspassaram. Em que ele seria contado como um dos seus transgressores, como um bandido, no caso, seria tratado. Ele será tratado como um criminoso. E é interessante, quando Jesus morre, acontece algo interessante. Veja só. A Bíblia diz aqui no Evangelho de Mateus o seguinte. Olha só. Aqui no verso... E o véu do santuário se rasgou em duas partes. E ele morreu. Aí então, eis que do alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as rochas. E aqui está uma informação que é preciso que você guarde quando falarmos da ressurreição. Abriram-se então os sepulcros de muitos, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quer dizer, quando Jesus bradou lá na cruz que ele morreu, a sepultura de muitas pessoas se abriram, porque houve um terremoto. E aí, então, quando Jesus ele sai da sepultura no domingo de manhã, sai também ali da sepultura as pessoas que haviam morrido, que haviam crido em Jesus Cristo. Essa é importante, essa é uma informação importante para você guardar com relação à morte de Jesus e ao seu sacrifício. Mas, quando Jesus está morto lá na cruz, o centurião faz uma declaração interessante, verso 54. O centurião e os que guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então, depois que Jesus morreu, agora veio a confissão de fé do centurião. O que é o centurião? O centurião era um soldado que cuidava de 100. Naquele tempo, no exército romano, existiam vários soldados,
e o centurião, ele cuidava de um grupo de 100 soldados. Então esse homem que faz essa declaração aqui, ele é um homem duro, um homem vil, um homem que estava acostumado a lidar com pessoas, né? E a maltratar as pessoas, a castigar as pessoas. E aí então quando ele vê toda aquela cena, tudo o que aconteceu, ele diz: esse homem era justo. Em outras palavras, nós matamos o Filho de Deus, nós matamos o Messias. Mas aí o fato é que Jesus, ele morreu, ele se entregou. No caso da prisão de Jesus aqui, que eu citei o texto de Pedro, que Jesus, naquele momento, ele diz assim: olha, eu poderia mandar milhares de anjos aqui, descer aqui nesse lugar para destruir toda essa humanidade, mas não é isso. Por quê? Porque em outro momento, quando Jesus ele estava aqui na terra, ele foi visitar uma cidade, e então lá em Nazaré, o próprio lugar que Jesus foi criado, os nazarenos se recusaram em aceitar Jesus naquele momento ali. Aí então os discípulos, Tiago e João, no caso, eles chegam a Jesus e dizem assim: ó Senhor, tu queres que nós oremos para que Deus mande fogo aqui e destrua todo esse lugar? Aí Jesus fala assim: não, os filhos, a missão do Filho do Homem não é destruir as almas, não é destruir o ser humano, mas eu vim com o objetivo de salvá-las. Em outras palavras, eu vim me entregar para salvar a humanidade. Então Jesus ele morreu por conta própria. Não foi judeus, nem romanos, nem muito menos as autoridades da época. Aliás, quando Jesus ele foi condenado por Pilatos, Pilatos fez uma declaração interessante. Veja bem, ó, aqui em João 19, verso... Então, isso no julgamento, quando ele estava no julgamento lá com Pilatos, Pilatos disse assim, ó: então Pilatos o advertiu, dizendo: nada respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e para te crucificar? Aí Jesus fala assim: nenhuma autoridade teria sobre mim se não fosse dada. Por isso quem me enviou, quem me entregou a ti tem maior pecado. Ou seja, em outras palavras, ó, nenhuma autoridade você tem sobre mim, Pilatos, a não ser que Deus te dê essa autoridade. Aí então, como Deus havia dado a autoridade para que Jesus fosse morto como expiação pelos nossos pecados, ele se entregou. Ele se entregou, ele morreu na cruz por mim e por você. Com qual objetivo? Nos salvar. A missão de Jesus é essa: salvar a humanidade. Assim como lá no passado o cordeiro morria e o pecado que era transferido para o cordeiro, para o animal, era perdoado, Deus hoje nos perdoa através do sacrifício de Jesus. Jesus morreu e ele nos dá hoje a garantia de salvação. Agora é interessante que quando Jesus ele tá lá crucificado, o soldado ele enfia uma lança, né? E ele rasga o lado de Jesus, fazendo uma ferida. Entenda o que eu vou lhe dizer. Existem coisas que ficam marcadas na nossa vida, né? Às vezes feridas. Quando você tem um acidente, você passa por uma situação onde você quebra o braço, onde você perde um dedo, você perde uma perna, você fica assim marcado pela sua vida. Mas se tem uma coisa que vai marcar a vida de Jesus, é as marcas dos pregos nos pés e nas mãos. O profeta Zacarias tem uma profecia, uma mensagem aqui, né? Aqui no livro de Zacarias tem uma mensagem muito interessante que fala que os salvos estarão no céu se regozijando
com o Senhor na Nova Jerusalém. E aí então é uma pergunta que é feita, aos os salvos, eles farão, né? E a Bíblia diz assim: que feridas são essas nas suas mãos? Aí a resposta de Jesus é: essa foi a ferida com que eu sofri na casa dos meus amigos. E estou lendo para você Zacarias 13:6. Se alguém lhe disser: que feridas são essas nas suas mãos? Responderá: são as feridas com que foi ferido na casa dos meus amigos. Ou seja, um dia na eternidade, pessoas que nunca ouviram falar da cruz, que elas viveram antes de Jesus e elas não ouviram falar da sua crucificação, elas não ouviram falar da salvação, elas conheciam apenas a Deus e serviram a Deus da forma como conheceram. Aí quando chegarem no céu, que ouvirem falar do plano de salvação, elas perguntarão: como aconteceu isso? E aí Jesus vai explicar o motivo da salvação e da sua morte. Eu quero dizer para você que Jesus um dia na eternidade vai explicar para você cada passo do plano da salvação. Se um dia você chegar lá e der um abraço em Jesus, você vai poder ver as marcas dele nas mãos, nos pés, a sua ferida ao lado. Por quê? Porque são feridas de redenção. Ou seja, são as marcas que ficarão por toda a eternidade. Ou seja, Cristo, ele carregará em seu corpo um vestígio ainda de todo o sacrifício que foi feito aqui na terra. E esse sacrifício foi feito por você. Jesus morreu por você. Ele veio para salvar você. Ele ama você. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Por isso eu digo hoje: aceita Jesus como Salvador da tua vida. Entra no teu quarto, ora a Jesus, pede a Ele: Senhor, transforme a minha vida. Eu quero que o Senhor mude o meu coração. Faça de mim uma nova pessoa. E assim, que você seja hoje uma pessoa transformada. Eu quero concluir esse momento aqui com uma oração, porque essa mensagem que nós lemos aqui mostra que Jesus de fato se entregou. E se Jesus se entregou, hoje é dia de você se entregar a Jesus completamente. Ore comigo, peça a Deus que ilumine você. Saiba que Deus fará grandes coisas em seu coração e você será uma nova criatura. Ore comigo, vamos pedir a misericórdia dele sobre nós. Senhor, eu estou orando com uma pessoa que está dizendo: eu te aceito, Jesus, como Salvador da minha vida. Muitas vezes, Deus, agimos como se não tivesse salvação, não tivesse a cruz, como se não tivesse o momento da vida de Jesus aqui na terra. Mas, Senhor, eu oro com alguém que está dizendo: eu confesso a Jesus como meu Salvador pessoal. Eu quero ser salvo, eu quero ser transformado. Visita essa pessoa, cuida dela, lhe dá uma boa noite, restaura a sua vida e faz a tua obra por completo. Continue, Senhor, visitando a sua família. Que o sangue de Jesus, que é o sangue do Cordeiro, seja o sangue que nos possa redimir e que, na verdade, que tem esse poder de redimir a nossa vida e que possamos aceitar esse sacrifício, tendo assim o nosso coração transformado completamente. Visita assim cada lar nesse momento que está ouvindo essa mensagem, aonde tiver alguém precisando de ti, que a tua obra seja feita em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Eu agradeço a você pela audiência. Venha aí os programas da Rádio Novo Tempo e que Deus abençoe você. Fique com a canção da semana. O amor vive. O amor que foi manifestado lá na cruz vive por você hoje. Eu agradeço a você pela audiência aqui também. Que Deus abençoe você e a sua família. Saiba que Jesus morreu por você para garantir a sua salvação. Amém.